Boa noite. Eu peço inicialmente desculpas porque tivemos aqui problemas técnicos que infelizmente demoraram um certo tempo para a gente conseguir corrigir, que acabaram fugindo aqui da nossa capacidade de resposta imediata. Agradeço a quem está nos assistindo, quem está aqui presencialmente. Cumprimento a doutora Ariane e a professora Maria Ellen. A OAB de Santa Catarina, ela tem 3 pilares nessa gestão, que são eficiência, inclusividade e inovação. Eu fico muito feliz de estar representando a ESA aqui hoje, porque acredito que esse evento sintetiza esses 3 pilares. Ele é eficiente e inclusivo, porque conseguimos levar o conhecimento para todas as subseções do Estado, para todos os advogados, com a possibilidade de interatividade, de enviar suas perguntas que serão respondidas ao final. E é inovador, não só por essas características, mas também pelo tema que é abordado, que é o marketing jurídico. A OAB de Santa Catarina abraçou essa bandeira, tem sido pioneira na abordagem do marketing jurídico. Recentemente recebemos a primeira audiência pública do Conselho Federal tratando sobre os limites da publicidade na advocacia e defendemos agora uma reformulação das normas vigentes a respeito da publicidade na advocacia e, mais importante do que isso, como disse o Dr. Pedro Pirajá Martins nessa audiência pública, presidente da Comissão de Inovação na Advocacia, a OAB ela não pode se limitar a ser um órgão regulador da profissão. Ela tem que agir ativamente, ela tem que capacitar o advogado, conscientizar e trazer o conhecimento sobre o que é o marketing jurídico, sobre como fazer publicidade na advocacia e não dizer simplesmente o que pode ou o que não pode fazer, mas mostrar como isso pode ser feito. Então, assim, passo a palavra à professora Maria Ellen, que é jornalista especializada em marketing jurídico e professora da Escola Superior de Advocacia do Rio de Janeiro, que vai fazer um panorama geral sobre o marketing jurídico. Boa noite, André, Ariane, boa noite a quem está aqui. Agradeço novamente por vocês ainda estarem aqui. Obrigada aí pela nossa audiência online também, que aguardou para assistir. Mas a gente quase ficou sem essa transmissão, mas como estamos aqui na Ilha da Magia, magicamente aconteceu. E eu fico muito feliz, assim, muito satisfeita. Quero agradecer enormemente à OAB e à ESA de Santa Catarina por ter aberto esse espaço para a gente atravessar as fronteiras aí dessa discussão. Fico muito feliz de estar aqui falando sobre isso, justamente porque eu sei que a OAB de Santa Catarina é um dos estados que abraçou esse tema, né? A gente vem conversando, falando bastante sobre isso. Enfim, eu tenho levado esse assunto não só para a ESA lá do Rio, mas inclusive para algumas subseções do interior, enfim, para a gente tentar falar um pouco até onde a gente pode ir dentro desses limites, né? Eu acho que quando a gente olha para os limites do marketing jurídico, não como uma barreira, como algo que nos impede, mas como o até onde a gente pode ir, a gente encontra aí uma série de oportunidades. E é um pouco sobre isso do que eu quero falar aqui hoje. Eu não pretendo tratar diretamente dessas questões dos limites. Eu acho que aqui, principalmente, né, em Santa Catarina, esse assunto tem sido bastante debatido. Eu queria convidar vocês a olhar um pouco para frente, né? A gente tem a expectativa de que 2020 seja um ano promissor para o marketing jurídico, justamente por conta de todos esses debates, todas as discussões que vêm acontecendo e que estão provocando o Conselho Federal a, no mínimo, olhar para essa questão, né, revisitar esse tema. Então, a gente espera que algumas novas definições possam acontecer no ano que vem. E, por conta disso, a gente vai falar sobre marketing jurídico, olhando algumas tendências que a gente tem visto para o marketing em si, mas para os escritórios e atuação dos advogados, de uma forma geral, né? Antes aqui da nossa transmissão começar, a gente conversava com o doutor Antônio sobre como é importante que o advogado tenha essa postura, né, de cada vez mais de empreendedor, né, para olhar
para a sua atuação e a sua carreira como um empreendedor e dono de um negócio que tem as suas regras de conduta, mas que não deixa de ser um negócio. E é para isso que a gente vai olhar aqui hoje, tá? Bom, então, a gente vai passar aqui por 3 pontos hoje. Eu quero mostrar para vocês o que a gente tem visto como cenário, né, geral desse mercado de marketing jurídico, tendências que a gente vem percebendo para o mercado, né, então práticas que alguns escritórios já vêm aplicando, e outras coisas que a gente pode olhar aí com atenção, e como que os escritórios e advogados podem se preparar para esse novo cenário. Bom, e aí eu quero começar contando uma história que eu geralmente conto quando eu faço alguma aula ou uma apresentação. A gente começou, eu falo a gente porque, né, eu sou professora e consultora, mas eu tenho, enfim, algumas pessoas que trabalham comigo nesse, então, né, falo sempre no coletivo por conta disso. Quando a gente começou a trabalhar com escritórios, essa foi a frase que eu ouvi. O primeiro escritório com quem a gente foi conversar, depois da gente fazer toda a apresentação de oportunidades para o escritório e tal, ele falou, tudo bem, mas advogado não pode fazer publicidade. E isso não foi tão longe, isso foi em 2016. Na semana passada, a gente conversou com outro advogado que me disse essa frase. Elaborei um planejamento estratégico e eu preciso de um plano de marketing para explorar o oceano azul que eu encontrei na advocacia. Então, é essa mudança com essa velocidade de postura, de percepção de negócio que a gente tem visto acontecer na advocacia. E aí eu acho muito interessante a gente perceber como, de um lado, a gente ainda tem uma discussão muito pautada em se a gente vai ser aí um órgão fiscalizador, etc. E eu concordo com o André que eu acho que a oportunidade que a OAB tem nas mãos nesse momento é justamente de ser esse condutor, né? Como é que o advogado vai chegar num ponto como esse, mantendo as questões de conduta dentro do que precisa ser mantido por conta aí da natureza da profissão. Bom, e aí a conclusão que a gente chega é que a gente está nessa era, né? A era que a gente chama de advogado empreendedor. Esse termo eu tirei de um artigo da Startse, que é a maior comunidade de startups do Brasil. Vale a pena, inclusive, vocês buscarem por esse artigo, que eu achei bastante interessante. E hoje o que a gente percebe nos escritórios, e aí quando eu falo de escritórios, eu não estou falando só dos grandes escritórios, né? Tem escritórios de 2 sócios, 3 sócios, que se reúnem para olhar peças processuais, mas também se reúnem para olhar dados, gráficos, informações de negócio, né? Então, essa era que a gente está vivendo, né? E isso não está acontecendo à toa, né? A Ariane também já falou aqui um pouquinho antes do quanto que esse mercado está cada vez mais populoso, né? Do mercado de advocacia. E esse é um dado que também está nesse mesmo artigo, que nos últimos 10 anos, 11 mil escritórios foram abertos em São Paulo e 40% deles já não existe mais. A gente começa a ver os escritórios entrarem numa estatística que é muito conhecida de pequenas e médias empresas. O Sebrae tem uma estatística que fala que os primeiros 5 anos são cruciais aí para o sucesso ou a morte de uma empresa que se abre, né? E isso está começando a virar uma realidade também nesse mercado. São outros dados que mostram o quanto esses espaços estão ficando cada vez mais estreitos para todos os advogados, né? A gente forma 177 novos advogados todos os dias e a expectativa é que até 2023, depois de amanhã praticamente, a gente tenha 2 milhões de advogados no Brasil, né? Mas isso não é um cenário assim, né? Isso pode ser um cenário desafiador, né? Não vou nem dizer difícil, desafiador, mas que também pode trazer oportunidades. E na linha de oportunidades,
a gente tem visto, né, essa estrutura, que é uma estrutura em T, ela é muito usada na área de gestão de carreiras. E a gente está, eu e Rafael, meu sócio, a gente está aqui em Florianópolis, a gente veio para fazer a palestra e também veio para participar do RD Summit, e ontem a gente teve a oportunidade de ver essa estrutura aplicada a agências de marketing digital, e eu achei que fazia muito sentido também trazê-la para escritórios de advocacia, porque o que a gente começa a ver é que tem espaço para diversos tipos de atuação, né? A gente tem o escritório full service, que é o tradicional, o que a gente vê, né? Grandes escritórios que atendem diversas áreas, escritórios que segmentam por áreas específicas do direito, e a gente já começa a ver o que a gente chama de supersegmentação, que é a segmentação por nicho. A Ariane está aqui, não me deixa mentir. Que é uma atuação super segmentada. Ali eu trouxe alguns exemplos, né, alguns fictícios, outros reais, mas gente que faz a advocacia trabalhista voltada para ações de recuperação judicial, M&A para um determinado setor da economia, consumidor para a área médica cada vez mais comum, né? E a gente vê que assim, existe caminho para os advogados encontrarem os seus espaços, por mais que a sensação seja de que esse mercado está ficando cada vez mais sufocante. Bom, independentemente do caminho que vocês vão seguir, né, em termos de segmentação ou de atuar de forma full service, o que a gente percebe é que tem 3 coisas que o advogado, nessa era do advogado empreendedor, não pode mais ignorar, que são as tecnologias, e aí a gente está falando de tecnologias de forma bastante abrangente, desde as law techs, que impactam diretamente no negócio de vocês, até tecnologias de marketing e de outras áreas financeira, enfim, né, uma série de tecnologias possíveis de serem usadas nos escritórios. Questões de gestão, e aí, de novo, né, gestão de uma forma abrangente, gestão financeira, gestão de pessoas, toda a questão de gestão que outros negócios já vêm olhando há muito tempo, e marketing, né, que acaba sendo aí um terceiro pilar. E quando a gente está falando de marketing, a gente está falando também de gestão e também de tecnologia, porque o marketing, ele é muito mais abrangente do que toda a questão do pode postar na rede social, não pode postar na rede social, pode publicar, não pode, enfim, né? Tem toda uma gestão de marketing possível de ser feita, importante para esse momento, né? E que passa quase que ao largo dessa discussão. Bom, e aí, qual que é o papel, então, desse marketing, né? E aí agora eu quero entrar aqui em algumas práticas, algumas tendências que a gente tem visto já acontecer, algumas tendências promissoras, né, que estão emergindo aí nesse cenário. A primeira delas é a inteligência de dados. Ciência de dados, inteligência de dados, é um termo que a gente tem ouvido muito, inclusive nos eventos voltados para advogados, né? Na última FENALO foi um tema relevante, acho que foi debatido pelo menos em 2 painéis, e, sem dúvida, é um fator competitivo. E aí eu trouxe essa tendência dentro de marketing, mas ela, na verdade, é uma tendência dentro de gestão, dentro de tecnologia, né? De você acompanhar... primeiro, gerar os dados, monitorar dados, analisar os dados e tomar decisões estratégicas inteligentes com base em dados possíveis de serem gerados. Parece um cenário, uma realidade distante, né, do alcance de todas as pessoas, mas trazendo isso para as discussões mais frequentes em relação a marketing jurídico, ter um site te possibilita gerar dados, monitorar dados, analisar dados e tomar decisões em cima disso. Atuar nas redes sociais, a mesma coisa, né? Qualquer ação hoje em dia é possível de ser geradora desses dados que vão te dar essa inteligência como fator competitivo.
Então, essa é uma tendência importante, fundamental, e que vai ajudar você naquele momento de decidir qual vai ser o seu espaço. A segunda tendência aí que está muito aliada a essa questão da geração de dados e inteligência de dados é a questão das automações, né? Porque, como o Rafael, meu sócio, gosta de dizer, não é que a gente vai gerar os dados, a gente vai captar esses dados, porque os dados estão aí, né? A partir do momento em que a gente começou, em que o mundo começou a se superconectar, a gente tem dados disponíveis, e quando você começa a entrar nesse universo de captar esses dados, começa a gerar uma ansiedade de eu tenho um volume muito grande, como é que eu vou lidar com isso? E aí a automação é a resposta para você ter mais tempo disponível para atividades de alto valor para o teu negócio, né? Por exemplo, e aqui entra uma questão de que é muito comum, né? É quase regra padrão de que escritório de advocacia, por óbvio, não tem uma área comercial, uma área de venda, né? Quem faz toda a negociação de venda de um escritório de advocacia é o próprio advogado, muitas vezes o próprio dono, né? Então, no mínimo, né, gerando dados, analisando os dados e automatizando essa inteligência de dados, você, no mínimo, tem mais tempo disponível para atividades de alto valor. Você, por exemplo, pode não investir tempo numa negociação que talvez não vai te dar ali não vai te gerar uma oportunidade de negócio e que você pode identificar isso numa etapa antes de marcar reunião, receber a pessoa, gastar ali 2 horas conversando numa negociação que talvez não tenha futuro. Então, isso é só um exemplo de atividades de alto valor possível de serem otimizadas com automação. E, de novo, o maior controle desses dados, né? Quando a gente deixa o robô trabalhar por nós, né? É uma outra discussão, toda essa discussão da inteligência artificial, né? A gente acredita que quanto mais a gente abraçar a tecnologia, abraçar o que os robôs e a tecnologia podem fazer para a gente de favorável, de positivo, a gente tem aí, por exemplo, maior controle de dados como um benefício desse novo cenário, né? E essa automação dá para a gente aí indicadores que podem trazer para a gente decisões mais estratégicas, mais inteligentes. A terceira é algo que a gente já tem começado a ver assim, muito devagarzinho acontecer em alguns sites, mas que a gente pode usar, de novo, respeitando todas as questões éticas, mais uma tecnologia que casa com as duas tendências anteriores, que é automação e geração de dados, que são os chatbots, né? A Gartner, que é uma consultoria que faz análises de comportamento do consumidor, prevê que no ano que vem, que já é amanhã praticamente, 85% das interações com clientes vão poder ser gerenciadas por máquinas, ou seja, tem muita oportunidade para a gente, de novo, ganhar mais tempo usando a tecnologia, usando a geração de dados, usando as automações, e o chatbot é um desses exemplos. E o que a gente faz quando a gente usa essa ferramenta, né, de chatbot, que são aqueles atendimentos, enfim, aquelas assistentes virtuais, né, que conversam com a gente automaticamente quando a gente está, por exemplo, acessando um site, querendo tirar algum tipo de dúvida ou fazer algum tipo de contato, o que a gente faz é levar para esse universo de geração de dados, automação e tecnologia um comportamento que já é muito comum hoje, né? Hoje todo mundo passa o dia com os celulares na mão, trocando mensagens, e por que não fazer isso de forma que beneficie aí o nosso trabalho e o nosso dia a dia, né? Tem ali um dado do Facebook dizendo que 60% das pessoas se sentem mais confiantes hoje enviando uma mensagem do que ligando, preenchendo um formulário ou enviando um e-mail. Então, é realmente uma mudança de comportamento que a gente precisa ficar atento e perceber como que essa tecnologia pode ser usada
dentro das normas que precisam ser seguidas. Uma outra coisa que a gente tem, e até curioso a gente estar falando sobre isso no momento que a gente está fazendo uma transmissão online, mas isso é definitivamente, na verdade eu nem considero vídeos, lives e streaming uma tendência, eu considero isso uma realidade. Eu coloco esse ponto como tendência para marketing jurídico porque eu acho que é uma ferramenta simples, de baixíssimo custo e de altíssimo impacto. Então, advogados que já tenham algum tipo de atuação, por exemplo, em redes sociais, etc., acho que vale a pena pensar numa estratégia de vídeos, de live, de streaming, principalmente porque, aí atrelando isso às tendências anteriores, o vídeo, principalmente as lives em redes sociais, por exemplo, ela é um tipo de conteúdo que ainda tem um impacto, um alcance orgânico. O que é isso, né? Que a gente consegue atingir muitas pessoas dentro das nossas redes sociais sem que a gente tenha que fazer nenhum tipo de pagamento, impulsionamento, que está aí contra as regras atuais estabelecidas para a profissão. Então, eu sugiro bastante que vocês pensem como que essa tecnologia pode ser inserida dentro da estratégia de marketing de vocês, porque quando, por exemplo, você faz uma live no Facebook, ao final dessa live você tem uma série de dados sobre a sua audiência, perfil, enfim, quanto tempo as pessoas assistiram o seu vídeo, fora todo esse alcance que esse conteúdo ganha, né? E está dentro da questão do caráter informativo, né, dependendo, obviamente, do conteúdo que você vai levar através dessa live. E, bom, aí, já que eu citei o Facebook, né, redes sociais, uma coisa que a gente tem visto, né, que já é realidade para o Facebook e para o Instagram, que é a questão do algoritmo privilegiar cada vez mais o engajamento no conteúdo. O que é isso, né? A gente, hoje, quando você tem uma página, por exemplo, do teu escritório no Facebook e você faz um post com uma foto, um texto e um link, por exemplo, para o teu site, esse conteúdo, ele, em média, é entregue para menos de 1% da sua base de seguidores. Menos de 1%. Então, isso, enfim, né, tem uma série de questões aí do Facebook, que também é o dono do Instagram, e aí funciona mais ou menos parecido para os dois. O Instagram é um pouquinho melhor nesse sentido, mas a defesa que o Facebook faz para esse tipo de métrica, enfim, né, esse tipo de tecnologia, é que ele privilegia o conteúdo que as pessoas da rede, ou seja, aquela comunidade, estão entendendo como mais relevante. E a forma dele entender, né, o algoritmo, o código do Facebook entender que aquele conteúdo é mais ou menos relevante é o quanto as pessoas estão interagindo ali, né? Então, se as pessoas estão curtindo, estão comentando, etc., aquele conteúdo vai ganhando mais visibilidade. E aí, de novo, a live e os vídeos costumam ter mais engajamento do que outros tipos de conteúdo. No LinkedIn, isso ainda está em movimento, né? O LinkedIn, até o início desse ano, ele ainda era uma rede praticamente orgânica, que a gente chama, né? Então, assim, já mostrava os posts ainda em ordem cronológica, que é uma coisa que já não acontece no Instagram e no Facebook há algum tempo. Mas no meio desse ano o LinkedIn fez uma mudança de algoritmo, ou seja, mudou no código da rede social a forma como o conteúdo é entregue para o usuário, já seguindo esse caminho, apontando para esse caminho de o que vai ser, o que vai aparecer mais é o que tiver maior engajamento, maior interação, como já é o Facebook e como já é o Instagram. É possível que para o ano que vem o LinkedIn vire a chave também em relação a isso, né? Então, é pensar como que o seu conteúdo vai ser mais relevante, como é que você vai gerar mais valor com o teu conteúdo para você poder ganhar essa visibilidade. Por favor.
A minha curiosidade é a seguinte, então quer dizer que no Instagram, a onda, está tendo uma onda. Você tem que seguir a onda, porque você não vai mudar a onda, a direção da onda, é isso? Mais ou menos, assim. Tipo, o público está interessado em determinado assunto, Uhum. né? Você está vendo que está aparecendo muito para você, aquele conteúdo. É porque, na verdade, está aparecendo muito para você, porque possivelmente você interage mais com aquele tipo de conteúdo. E aí, o mais importante é você encontrar o teu público e saber... É mais importante você saber o que você tem de conteúdo e como é que o teu conteúdo gera valor para um determinado público com quem você quer se comunicar. Então, na verdade, o primeiro passo é você entender para quem você quer falar, qual é o conteúdo que você tem que entregar e como é que você encontra essas pessoas para construir esse público. É o lugar de todo mundo, então. Tipo, a minha manada... Exato. 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 Obrigada. Eu gostei dessa coisa da manada, vou usar. Obrigada. Porque, até aproveitando o teu gancho, tem uma coisa que não vai mudar, né? Isso aqui não é tendência, é realidade, não vai mudar, e eu falo assim, com essa assertividade, porque eu acho que essa é a grande potencialidade do marketing jurídico, que é a demanda por bons conteúdos. Eu costumo dizer que marketing jurídico ele tem muita oportunidade dentro do marketing de conteúdo, porque a informação e o conhecimento que vocês têm, nós, seres humanos normais, que não somos advogados, a gente não tem. A gente não sabe absolutamente nada do que vocês fazem, né? E sempre que a gente sempre que a gente tem uma dúvida que precisa ser esclarecida por um advogado, a gente só vai procurar um advogado. Então, assim, é sempre só o advogado que pode responder por questões jurídicas. Bom, na regra geral, né? A gente sabe que, em alguns casos, tem outras tem o Google. Mas mesmo tendo o Google, né, você se encontrar um conteúdo que seja de um advogado e um mesmo conteúdo que não seja de um advogado, se for dissonante, você provavelmente vai confiar mais no que estiver sendo dito pelo advogado. Então, a demanda por bom conteúdo definitivamente não vai, é algo que não vai mudar. E aí, o que é um bom conteúdo, né? É a informação certa, que satisfaz as necessidades aparentes e a do subconsciente. Aí eu vou parar um pouquinho nesse ponto, porque é óbvio que é muito mais fácil, comum, a gente falar sobre aquilo que a gente percebe que as pessoas estão demandando. Mas o que está por trás daquilo? Qual é a real angústia, dúvida, né? Qual é a real motivação daquela pessoa de estar buscando aquela informação? E aí são as necessidades do subconsciente. A gente entra aqui num assunto, né, um pouco de neuromarketing, que eu não vou me estender sobre esse ponto, mas para deixar esse fio aí para vocês seguirem em outro momento. Então, essa informação certa, né, que é a informação que dá essa tranquilidade no coração quando você tem uma dúvida, principalmente relacionada à área de vocês, fala, nossa, mas será que eu posso fazer isso? Ou, nossa, será que eu estou perdendo algum direito? Né? Será que eu estou deixando de acionar aqui algum direito meu? E aí, quando você ouve o advogado te dar uma informação que é esclarecedora, você sente uma paz no coração. Assim, a verdade é essa. E a segunda coisa, a segunda característica desse bom conteúdo é a autenticidade, né? E, de novo, eu acho que é uma característica comum, né, assim, da natureza do advogado, porque isso eu digo depois, assim, desses anos trabalhando com o escritório de advocacia, fazendo o trabalho lá na ESA, ou seja, tendo contato com muitos advogados, eu acho interessantíssimo, assim, incrível como mesmo advogados que atuam no mesmo nicho ou que, enfim,
são colegas ali das áreas do direito, eu acho impressionante como você consegue ter personalidades muito individuais mesmo, né? E o quanto você consegue transformar isso num conteúdo autêntico, né? Por mais que um advogado até concorde com a tese do outro e que atuem na mesma área e tal, mas é muito quase simples para vocês trazerem essa autenticidade, porque a personalidade profissional de cada advogado é realmente muito única, né? E, por fim, a sugestão que eu deixo é que vocês pensem sempre nesse conteúdo que conecta. E isso é um pouco liga um pouco com aquela primeira característica que é a da informação certa, né? Qual é esse conteúdo que vai criar, estabelecer essa conexão, esse relacionamento, né? Que aqui a gente não está falando necessariamente de um relacionamento comercial, eu estou falando efetivamente de criar conexão. É a pessoa ter uma dúvida, uma necessidade, e você ter o conteúdo, a informação que pode auxiliá-la ali num primeiro momento, que não é necessariamente uma consulta, né? É um conteúdo que vai atender a uma dúvida, a uma necessidade. E, por fim, tem uma formulazinha que a gente gosta bastante de pensar, segmentar dentro de um contexto te dá mais relevância, né? Então, o que eu estou dizendo? Lá no comecinho a gente falou sobre a questão das segmentações por área do direito, supersegmentação por nichos, mas quando você alia isso, né, essa atuação muito segmentada com um contexto favorável e gera um bom conteúdo dentro desse contexto, você necessariamente tem mais relevância. E aí, enfim, você começa a criar, liderar a sua manada dentro adorei, dentro das redes sociais. Então, um exemplo que eu tenho dado recentemente escritórios e advogados, por exemplo, que atuem com questões previdenciárias e, nesse momento, não estão aproveitando esse contexto para ganhar relevância, estão, talvez, perdendo a melhor oportunidade que vocês já tiveram nos últimos anos de ganhar relevância e ganhar autoridade nesse tema. Bom, aqui, por fim, duas que não são necessariamente tendências, mas são duas questões que devem pautar o marketing jurídico no ano que vem, que eu deixei para o final justamente porque, se a gente começasse a falar sobre isso, a gente não ia falar sobre outras coisas, porque a gente tem muita discussão ainda para rolar sobre isso, né? São a regularização das regras. Acabei de ler isso agora, que não ficou tão bom. Mas a questão das regras da OAB, né? Então, obrigada, Ariane, vou contar. Então, uma tendência aí da mudança no provimento. Teve uma sinalização recente, né, de que a OAB deve valorizar toda a questão de conteúdo. A gente ainda não sabe exatamente o que isso significa, mas foi uma sinalização recente. E, por outro lado, um fortalecimento da fiscalização, que me parece, né, e aí já vou aqui me encaminhando para o final e vou deixar antes de vocês me fazerem perguntas, eu vou deixar essa pergunta para vocês. Me parece um cenário interessante, assim, se de um lado você valoriza o conteúdo, valoriza o caráter informativo dessa atuação do advogado dentro de todos esses canais de comunicação e marketing. Por outro lado, você fortalecer a fiscalização para entender se as pessoas não estão abusando desses novos limites que podem surgir. Eu queria ouvir de vocês qual é a percepção em relação a isso, mas me parece um caminho, no mínimo, ponderado. Tá? E, de outro lado, a Lei Geral de Proteção de Dados, que, enfim, vai impactar todo mundo, e o marketing, com certeza. Hoje a gente estava lá no evento da Resultados Digitais, falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, um painel exclusivo para falar sobre isso, né? A gente ainda, e o que eu percebo aí para o mercado de marketing como um todo, ainda não tem uma clareza de como essas coisas vão funcionar na prática, né? Tem muita teoria sobre vai ser preciso revalidar a autorização do uso de dados, enfim, deixar muito claro qual é a finalidade do uso de dados, etc. Mas o que a gente
optou por fazer lá na nossa agência foi capacitar o nosso time. Então, hoje a gente estava aqui ouvindo o que a Resultados Digitais tinha para falar sobre LGPD. A gente vai fazer um curso da ESA, né, que é um curso voltado para advogados, mas eu pedi a um advogado, falei, olha, eu posso participar? Pode ser que eu não entenda muita coisa, mas assim, eu quero ouvir das melhores fontes, conteúdo confiável, né, e autêntico, para a gente poder, enfim, se preparar e saber como a gente vai atuar em relação a isso. Bom, por fim, o que eu acredito que é importante, né, como eu falei, essa é a última parte aqui da apresentação, do como eu acredito que advogados, escritórios podem se preparar e como que o marketing pode contribuir para isso, né, para vocês se prepararem para esse cenário de advogado empreendedor, que é cada vez mais uma realidade e não só um cenário, né. Então, como eu falei no começo, a gente tem toda uma discussão do marketing, né, da publicidade jurídica e etc., mas o marketing ele vai além e pode e deve ir além, né? Acho que o convite que eu deixo a vocês é de olhar o marketing como essa ferramenta que pode ajudar vocês a encontrar os espaços, né? A gente está cada vez mais, e aí, de novo, o doutor Antônio trouxe aqui essa questão da gente estar em constante transformação, num ritmo muito acelerado, né? Eu comecei a palestra falando sobre isso, que 3 anos atrás a gente ouviu que advogado não pode fazer publicidade. Hoje a gente está aqui num debate recente, né, acirrado sobre isso. Um outro advogado me falando sobre planejamento estratégico, Oceano Azul. Então, assim, as transformações estão sendo muito rápidas e o marketing pode ajudar vocês a encontrar essas oportunidades, né, e apontar esses caminhos, né, no momento que você encontra os espaços, quais os caminhos que você pode seguir por esses espaços e o que você vai fazer com essas oportunidades, né, para atender a novas necessidades que podem estar surgindo e que, de repente, podem estar passando aí despercebida quando você ainda tem um olhar mais tradicional, eu diria, para a atuação do advogado. Vou voltar nesse ponto porque eu realmente acho ele importante, tá? Então, como que o marketing pode ajudar com isso? Fazendo análise de dados, né? Então, definindo métricas, monitorando resultados e otimizando a estratégia de vocês. E a gente está aqui no berço do inbound marketing do Brasil, né? Que é uma estratégia, uma metodologia que, para mim, faz muito sentido para o marketing jurídico, não só porque reúne todas essas tendências que a gente comentou aqui, mas porque é muito pautada em marketing de conteúdo, que é o grande diferencial, né? O conteúdo é o grande trunfo que os advogados têm para as suas estratégias de marketing. Então, é uma metodologia que faz aí um trabalho de captação de contatos com consentimento do usuário, automação de processos e análise de dados. Então, é disso que a gente está pautando. E, enfim, né, vocês têm a Resultados Digitais aqui bem pertinho, então eles são a maior plataforma de automação e inbound marketing da América Latina. Então, muito, muito interessante estar falando sobre isso aqui nesse espaço. E uma outra coisa que a gente tem percebido trabalhando com essa metodologia é que ela acaba trazendo para a gente como benefício esse relacionamento que é estabelecido, né, entre quem produz o conteúdo e quem acessa o conteúdo, né? Porque uma coisa é você produzir, como eu falei, né, uma live, um vídeo, coisas muito interessantes e publicar nas suas redes sociais, você não saber exatamente quem são aquelas pessoas que estão ali por trás, quais são os interesses, quais são as outras dúvidas que elas podem ter em relação a isso. E esse trabalho é um trabalho que estabelece esse relacionamento e sempre baseado nessa ciência de dados. E que dá para a gente essa oportunidade de olhar para essa tendência da supersegmentação e entregar conteúdo inteligente pensando nessas segmentações. Então, quando a gente está falando aqui de
escritórios que estão atuando em nichos muito específicos, quanto mais esse conteúdo for também muito específico e inteligente no sentido de entregar valor dentro do contexto em que os usuários estão inseridos, a gente vai aí ganhando de novo mais relevância, mais autoridade dentro desses mercados, né? Então, é disso que a gente está falando. É uma estratégia para você se tornar cada vez mais relevante para os seus clientes e para futuros clientes, enfim. E aí, vou deixar essa pergunta aqui para vocês, né? Antes de vocês, né? Quem está aqui e quem está na internet me fazer pergunta, eu vou deixar essa pergunta para vocês, né? Vou sugerir essa reflexão de como que vocês vão aproveitar essas oportunidades. Acho que esse foi um momento muito feliz do ano para a gente falar sobre isso, né? Porque a gente já está aí com 2019 se encaminhando para o fim. Então, o momento de olhar para frente, planejar, né? E se aprofundar um pouco mais e pensar dentro do seu negócio, do seu escritório, da sua atuação profissional, como que essas oportunidades abrem novas portas para vocês. Bom, de novo, muito obrigada. Eu vou deixar aqui um link e mais um convite. A gente tem, mensalmente, a gente faz uma newsletter com conteúdo voltado para marketing jurídico. Foi um canal que a gente criou aqui recentemente não, já tem um ano mais ou menos, para a gente manter advogados atualizados aí sobre todas essas questões. Então, está nesse link. Quem tiver, eu não sei se o material passa Não, a gente online. Disponibiliza depois nos comentários. Então tá. A gente coloca o link com essa newsletter. Então tá bom. pro pessoal poder Ótimo, porque acompanhar. é só acessar ali e aí, enfim, tem um cadastro rapidinho. Espero que seja útil. Espero que a palestra também tenha sido útil para vocês. Agradeço novamente a vocês que ficaram aqui até agora e quem também está nos assistindo aí pela WebESA. Obrigada. Muito obrigado, professora Maria Ellen. Agradeço pela esclarecedora fala e passo agora a palavra para a doutora Ariane para que faça os seus comentários e faça a sua fala também. Bom, boa noite a todos, quem está aqui, quem está na internet. Eu não fiz apresentação online, para apresentação de PowerPoint, mas eu fiz alguns apontamentos, eu deixei para trazer alguns apontamentos conforme a fala da professora. A primeira coisa que eu queria colocar para vocês, como boa advogada, é com base nos artigos que a gente tem nos nossos códigos de ética, estatuto e provimento, né? Toda vez que algum advogado me encontra ou que eu vou fazer uma abordagem pela comissão de fiscalização e eles dizem assim, mas o advogado não pode fazer publicidade. O primeiro convite que eu faço é que ele leia o artigo que abre o capítulo sobre publicidade profissional. E lá está escrito assim, a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Se está escrito logo no caput que a publicidade profissional do advogado, não está dizendo que ela é vedada, está dizendo que ela é possível. Então, não é que seja impossível fazer publicidade e ela não é vedada pela OAB. Quando a gente vai lá no provimento 94/2000, que fala exclusivamente da publicidade, eu fiz o dever de casa tão bonitinho, gente. O artigo 1º está escrito assim, é permitida a publicidade informativa do advogado. Então, se alguém tinha alguma dúvida de que não podia fazer publicidade, está escrito lá com todas as letrinhas. É permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade de advogados, contanto que se limite a levar ao conhecimento do público em geral ou da clientela em particular, dados objetivos e verdadeiros dos serviços de advocacia que se propõe a prestar, observados os princípios do Código de Ética. Então, não há vedação alguma a fazermos publicidade. Ainda dentro das nossas normativas, qual é a nossa limitação primordial com relação à publicidade? Lá no nosso Estatuto da Advocacia, que é uma lei, artigo 31, quando vai do capítulo A Ética do Advogado, está escrito lá no caput do artigo, o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o privilégio da classe da advocacia. Qual é o limite da publicidade do advogado? É esse.
Ele não está lá no nosso código de ética e ele não está no provimento 94/2000. Ele está no nosso estatuto, dizendo lá que a gente tem que primar por sermos merecedores de respeito e contribuirmos para o privilégio da classe. Quando vem algum post de algum advogado e alguém me pergunta, isso pode? Eu sempre retorno para a pessoa com esses comentários. Depende. A pessoa está ferindo o nosso código de ética, não a parte da publicidade, mas a parte da forma como o advogado deve se portar, sim ou não? Porque quando a gente fala de publicidade, Maria Ellen falou aqui sobre a parte da mídia digital, a gente tem que lembrar que publicidade é uma ferramenta do marketing, e o marketing ele não acontece só na internet, ele acontece fora dela. Quando eu estou aqui dando uma palestra, ou quando eu estou dentro de uma comissão da OAB, eu estou fazendo marketing. Eu estou agindo com foco na minha publicidade pessoal, no meu marketing pessoal. Quando eu tenho um perfil no Facebook, seja do escritório ou seja meu próprio, eu estou fazendo publicidade. Quando eu atendo um cliente bem ou mal, eu estou fazendo publicidade. Isso não é rede social. Publicidade é o dia a dia. É o aperto de mão bem dado, é como você se porta, é como você fala. Isso é publicidade. Então, me causa sempre um pouco de arrepio quando eu vejo todo mundo limitar a publicidade da advocacia ao Facebook. O mundo não está no Facebook. Assim como eu vejo muitos advogados nos cursos de iniciação à advocacia que a ESA promove, muito preocupados com eu preciso ter 5.000 curtidas, eu preciso ter 5.000 seguidores, enquanto que, na verdade, não adianta você ter 1 milhão de seguidores na sua página se nenhum deles se reverte em cliente. Aí você não está fazendo publicidade, você está sendo uma pessoa que quer ser uma celebridade virtual, um web celebrity, um digital influencer, você não está sendo advogado, né? Um bobo da corte. Também depende, né? Então, assim, o que você quer? Você quer ter uma audiência no Facebook dizendo, nossa, minha postagem de bom dia deu 252 curtidas, ou você quer ter um público fiel, seleto, que entende e que vive para receber a sua informação? Quando se fala de nicho de mercado, eu sempre falo de médico. Uma semana atrás, eu estava com um problema na coluna. Eu fui num ortopedista, especialista em coluna. Fiz um exame, no exame apareceu que o meu problema, na verdade, ele é do quadril. O médico olhou para mim e disse, olha, eu vou indicar um outro médico, um médico de quadril. Os médicos eles estão trabalhando em nicho. O advogado ainda não conseguiu fazer isso. Ainda não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque a gente tem medo de que quando a gente se foca num público, a gente vai perder o outro público. E aí vai faltar dinheiro. Vamos falar sério, a advocacia está em crise. A gente está cada vez com... Os processos se alongam muito. Enquanto o processo anda, o honorário já foi e você tem que manter o escritório, você tem que se manter, você tem que manter a vida, os boletos vêm por aí, e aí você fica desesperado. E aí você trabalha, o seu sonho interno é trabalhar, sei lá, com direito na área de engenharia civil, por que não? Mas você está trabalhando com consumidor, família, previdência, o que vier nós estamos pegando porque os boletos estão aí. E aí você está perdendo de focar na área que você quer, de criar a tal da autoridade que se fala no marketing, ou seja, as pessoas quando pensam Ariane, elas têm que pensar uma área do direito, não importa se eu faça outras, elas têm que pensar numa área do direito, né? Particularmente, eu trabalho numa área do direito. Eu trabalho e falo só dela, apesar de eu fazer uma série de outras ações, de ter uma série de outros processos de outros ramos do direito. Mas eu, publicamente, eu só falo de idoso. Acabou, é o direito que me interessa, que as pessoas vinculem o meu nome. O resto não me interessa. É difícil? É. Agora, tem uma outra coisa que nós, seres humanos, e não só advogados, quando a gente fala de publicidade, e é um problema porque faz a gente... dar um pontapé no nosso código de ética e no nosso estatuto da advocacia, é que nós não temos o tempo de espera. Quando você fala de marketing, quando você fala de publicidade, quando você fala de ser reconhecido dentro de um ramo, isso leva tempo. Não adianta você montar uma estratégia de marketing, seja ela virtual ou presencial, e achar que em um mês você vai ter cliente dizendo, olha, eu li o seu post, eu quero muito que você seja minha advogada. Isso não vai acontecer. Isso só acontece com quem vende produto. Não acontece com quem vende serviço. E nós vendemos serviço, nós não vendemos produto.
A gente não vende fralda para criança, que a gente faz lá uma propaganda bem bonita e diz que a fralda não vaza o xixi, que a criança acorda sequinha e a mãe resolve testar aquela fralda. E faz uma promoção e diz que se comprar 3 pacotes levar um de graça. A gente não pode fazer isso. A gente não pode, por mais que a gente queira, às vezes, né, dar um grito para o mundo dizendo que eu cobro mais barato, mas também não é legal. Lá nesse curso de iniciação, e eu falo para todos os advogados, não importa se você é advogado há 10 anos, 15 anos ou há 2 anos, vem fazer o curso, porque ele é aberto a todo mundo. O Dr. Janes fala de precificação, e lá a gente entende que não adianta você achar que vai fazer um divórcio e vai cobrar metade do que está na tabela, porque você vai pagar para o seu cliente para fazer o divórcio dele. Porque ninguém vem pagar suas contas. Por que eu falo tudo isso? Porque tudo isso impacta no desespero do advogado, e aí ele tem um perfil na rede social e ele começa a fazer besteira. Aí vai a fiscalização para dizer, olha, você está passando dos limites. E o limite não é o número de postagem, o limite não é se você está fazendo vídeo, o limite é como você faz. É o conteúdo e a forma de abordagem. Da mesma forma como a gente tem um colega numa audiência e diz, nossa, ele foi um grosso, ele foi mal educado, ele foi petulante. Isso é um marketing negativo e a gente vai fazer isso na internet também, né? Quando a gente teve audiência pública, eu pedi a palavra para colocar isso. Eu disse, gente, não importa qual é o limite da publicidade, importa quais são os limites da atuação do advogado, porque o que ele é na vida real, ele vai ser na internet. O que ele é na vida real, ele vai ser na estratégia de marketing dele. Uma outra coisa que eu anotei aqui, a gente precisa entender que marketing não é só a publicidade. A gente faz uma confusão na OAB entre publicidade e propaganda, que na verdade são a mesma coisa. Publicidade e propaganda para o pessoal da publicidade é a mesma coisa. E, de novo, acontece na vida real e acontece na vida virtual da mesma forma, tá? Além disso, o advogado tem um problema muito sério de se entender como um gestor. A gente faz, por natureza, a gente faz gestão de processo. Por natureza, a gente faz gestão de conflitos. Por natureza. A gente aprende isso na universidade. Mas, além da gestão de processos e além da gestão de conflitos, a gente faz gestão de pessoas. A gente faz uma gestão de negócios. Porque o que a gente faz é negócio. Quando a gente tem um contrato de honorários e a forma como você atende esse cliente depois que ele assinou o seu contrato de honorários e de prestação de serviço, é marketing. Se você vai estar 24 horas ou não vai estar 24 horas, se você deixar claro para ele as suas horas de trabalho, se você não deixa, se você vai atendê-lo pelo WhatsApp ou só pelo telefone fixo, se você responde e-mail ou não responde, isso é marketing. Isso é marketing. E as pessoas estão focadas na rede social. Fora a confusão de fazer o perfil pessoal com o perfil profissional. A pessoa faz uma selfie entrando no Tribunal de Justiça e no final de semana faz uma selfie tomando caipirinha na praia. E quer que o cliente dele olhe para ele com a mesma respeitabilidade do que aquele outro profissional que está dedicando as suas horas a produzir conteúdo nas redes sociais. Aí que entra a nossa crise. A gente tem que entender que nós somos dois. Assim como todo profissional, né? Para finalizar, eu quero dar um outro exemplo. Há um tempo atrás, eu resolvi fazer acupuntura. Aí me indicaram um médico oriental. Agora eu não vou falar se ele era japonês ou chinês, porque eu não sei, mas ele era oriental. Muito bem recomendado. E quando eu fui até o consultório dele, vocês pensem num depósito. Eram várias prateleiras de ferro, muitos livros, alguns em japonês, em coisas assim. Realmente, eu entrei lá morrendo de dor, na coluna já na época, e saí ótima, mas nunca mais voltei. Por quê? Porque a experiência que ele me forneceu foi péssima. Eu não me senti num lugar agradável, eu não consegui ficar lá desconectada como eu precisava, eu só pensava na poeira que tinha naqueles livros do meu lado, que aquela estante ia cair, que uma estava pendurada na outra. Eu saí sem a dor na coluna, mas eu nunca mais voltei. A mesma coisa somos nós, advogados. O que a gente espera de um profissional? E o que a gente está vendendo enquanto profissional? A gente se vende todos os dias. Acabei de me vender aqui. Todo mundo se vendeu aqui. Mariellen se vendeu aqui. Todo mundo se vende. Então, a gente precisa apenas assumir isso. E que não é feio, que não é errado, e que a OAB não proíbe que a gente faça isso. O que ela dá são os limites, e os limites não estão no capítulo do Código da Publicidade. Eles estão antes. Na postura e no dever ser do advogado.
E é isso que a gente tem que prestar mais atenção. Passar para o Dr. Janes, para a gente seguir aqui com a noite. Muito obrigado, Ariane. Então, dando continuidade, eu vou fazer um questionamento inicial, mas já esclareço para quem está aqui presente que pode anotar as perguntas, que daí depois a gente passa aqui para as nossas palestrantes. E quem está assistindo online pode comentar no chat as perguntas, que elas vão ser lidas aqui. A primeira pergunta que eu faço, também como a Ariane eu leciono no curso de iniciação, e eu falo sobre precificação, só que como o preço também compõe um marketing, eu faço uma rápida introdução no marketing. E na parte de publicidade eu comento, a gente tem as nossas regras, essas são as regras do jogo, elas são válidas para todo mundo. Traço um paralelo com, por exemplo, os Estados Unidos, que via de regra, a maior parte dos estados tem uma possibilidade muito maior de como se fazer publicidade, embora também tenha várias restrições de como que ela deve ser feita. E eu vejo que muitos jovens advogados questionam, mas se eu pudesse fazer mais publicidade paga, por exemplo, isso não seria melhor para mim? Porque aí a discussão que se traça na verdade, quem está sendo prejudicado, o grande escritório ou o pequeno escritório? E eu não sei, porque eu vejo, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, os escritórios grandes não costumam fazer propaganda. E eles são grandes, ou seja, pelo menos teoricamente, eles são mais bem-sucedidos. Então, será que a publicidade, dessa forma mais expressa, mais explícita, ela traz um retorno ou ela não traz um retorno para a advocacia? Obrigada por essa pergunta, porque eu hoje, antes de vir para cá, eu encontrei 2 advogados lá no RT Summit. Aí sempre que eu encontro advogado em evento de marketing, eu paro para conversar, para poder entender, né, como é que o mercado está se comportando. E essa é uma discussão interessante, porque e aí vou dar assim, né, a minha percepção é uma percepção até bem pessoal em relação a isso. Eu acho que sim, por um lado, né, eu acho que a possibilidade de você dar mais visibilidade ao teu conteúdo usando esse tipo de ferramenta poderia facilitar, por um lado, a entrada do jovem advogado que, enfim, né, precisa ali batalhar para conseguir os seus primeiros casos, enfim, começar a ganhar autoridade, mas o fato disso hoje não fazer parte das regras do jogo não é um impeditivo para que essa autoridade seja construída. Eu acho que isso pode ser um elemento importante, mas tem muita, a gente viu aqui, tudo que a Ariane me corrigir se eu tiver dito alguma bobagem aqui, mas tudo que a gente mostrou aqui são ferramentas, práticas, técnicas possíveis de serem feitas sem o apoio desse recurso pago, né? Então, eu acho que, eu acho, na verdade, eu acho natural que principalmente o jovem advogado se ressinta mais desse recurso, porque aí eu acho que é até uma questão geracional mesmo. Ele muito provavelmente começou na profissão numa era em que, por exemplo, os amigos deles de outras carreiras estão fazendo isso, né? Ou ele mesmo está sendo impactado por conteúdos pagos, anúncios, etc., de outras coisas, outros serviços que ele consome, e fala, puxa vida, eu queria fazer isso aqui também, né? Mas aí o convite que eu deixo enquanto a gente não sabe para que lado isso vai, de olhar para o que é possível, e que tem muita coisa possível de ser feita dentro desse limite que não é tão estreito quanto parece, né? Ele principalmente com esse olhar de que o limite está muito mais na sua postura, na sua conduta, do que efetivamente nas regras de publicidade. Quando você inverte esse olhar, eu acho que as oportunidades se ampliam. E eu acho que o fundamental para isso, aproveitando o que a fala da Ariane, mais importante do que as ferramentas e a publicidade paga na internet ou não, enfim, ela é só uma ferramenta,
Mais importante do que essa ferramenta é você saber como que você vai usá-la, né? Eu sempre falo isso, assim, que a publicidade ela é uma ferramenta para o marketing, assim como uma chave de fenda é uma ferramenta para alguém que faz serviços de manutenção. Ele tem ali tipos variados de chaves de fenda e ele sabe, né, se ele for um profissional que entenda daquilo, ele vai saber em que momento usar para solucionar cada problema. E aí entender quais são os problemas, as necessidades que o teu serviço resolve, para daí você entender quais são as ferramentas que você vai usar. E isso independe de ser pago ou não ser pago. Muito obrigado, Mariellen. Como eu disse, na verdade, uma dúvida que eu também tenho. Eu não sei até que ponto que isso seria benéfico, e agora também sou formado em administração, olhando do ponto de vista da administração, eu não sei se realmente a publicidade, os anúncios pagos e tudo mais, não seria uma armadilha para a advocacia, porque eu não sei se isso traria, de fato, um retorno. Então, com o objetivo de fomentar esse debate, realmente, quais devem ser esses novos limites, se seria interessante ou não dar um passo mais largo ou não nesse sentido. Doutora Ariane. Deixa eu só fazer pensar uma outra questão. Não trabalho com marketing, né? Não tenho esse olhar profissional do marketing, mas o que me passa sempre pela cabeça quando me falam de pagamento, de impulsionamento de posts, né, dentro de redes sociais, a Mariellen falou aqui, o que a gente posta hoje de maneira orgânica vai para 1%, 2%, menos de 1% de quem está curtindo a sua página ou de quem interage com você. Quando você impulsiona, você determina qual é o público para quem você vai direcionar. A primeira pergunta que eu sempre me faço é, como eu tenho certeza de que chegou para esse público? É a primeira pergunta que eu me faço. A segunda é, se eu patrocinar 1, 2, 3 postagens, quando eu postar a quarta, de maneira orgânica, ela vai voltar para esses 1% ou eles vão me jogar lá para 0, 2, sabe? % para me forçar a pagar novamente? Porque o Facebook, o Instagram, ele vive disso. Então, quando eu começo a pagar, eu mudo o algoritmo da minha conta e ele daqui a pouco vai começar a me exigir cada vez mais impulsionamento financeiro para eu aparecer para uma parcela um pouquinho maior do que aquela que eu já apareceria se eu fizesse um conteúdo inteligente, um posicionamento adequado, se eu buscasse interagir com as páginas e com as pessoas que me interessam, né? Porque não adianta eu ficar interagindo com um bando de advogados se na verdade eu quero que os idosos me procurem. Né? Então, eu acho que é mais para esse sentido. Não sei se vai valer a pena pagar ou não. Não sei se vale a pena. A gente vê aí essas grandes marcas de cerveja gastando rios de dinheiro com publicidade, com propaganda, mas a gente vê um monte de gente que vai em mercado tomar cerveja artesanal e que nunca recebeu uma propaganda daquela cerveja e compra. Então, essa questão é muito delicada da gente falar e creio que falar do impulsionamento, e tem se falado muito isso dentro da UAB, é o menor dos problemas. Porque quem tem cliente, que são as grandes bancas que já estão com equilíbrio financeiro, cá para nós, eles não vão precisar gastar dinheiro com isso. E se gastar, eles vão perceber no segundo, terceiro mês que eles estão gastando dinheiro à toa. Nós, que estamos no meio do caminho, que nem somos jovens advogados e nem somos a grande banca, a gente vai começar a depositar dinheiro ali e vai perceber que o resultado não vai vir. Pelo menos não vai vir rápido e você vai ter que ter a grana ali. E o jovem advogado vai sair fazendo e vai perceber a mesma coisa. Então, mais vale você investir aí num evento para interagir com as pessoas, a produzir mais conteúdo, a buscar mais conteúdo, do que propriamente impulsionar postagens nas redes sociais. Porque, desculpa, porque no final das contas, assim, mais importante do que sair fazendo, né, você saber o que você quer com aquilo. Até para responder a nossa pergunta, como é que a gente sabe se aquilo está atingindo ou não? Olhando para os dados, né? Então, assim, se eu vou impulsionar, ou se eu vou fazer uma live, ou se eu vou fazer um evento, ou se eu vou fazer um folder, qual é o resultado que eu quero daquilo ali, né? Então, mais importante do que olhar para as ferramentas, né? E toda essa discussão é a gente pensar qual é esse posicionamento, qual é a imagem que eu quero construir. E aí tem muita coisa que dá para fazer ainda sem o patrocínio. Obrigado pelos esclarecimentos. Então, agora, seguindo aqui com as perguntas, a gente tem um questionamento do Dr. Marcos Roberto Xavier, que questionou
a professora Maria Ellen se ela poderia informar dicas para os advogados que atuam de forma autônoma e que ainda não possuem escritórios próprios, que eles atuam não com uma sociedade de advogados. Marcos, obrigada pela sua pergunta. A minha dica é você construir, investir na construção da tua imagem pessoal, né, profissional. Então, como a doutora Ariane falou muito bem aqui, né, e é uma coisa que a gente prega muito, que assim, hoje, isso é uma frase do Rafael aqui, meu sócio, ele fala, hoje todos nós somos uma marca. E somos, né? Então, tudo que a gente está fazendo é marketing, é publicidade. Então, como você se perceber como essa marca, né? Independentemente de você ter um escritório como organização, né? Ou você ser o seu próprio escritório, é você se perceber como essa marca e gerenciá-la como efetivamente ela é, né? Que é uma marca. Então, pensar que toda rede social é uma vitrine, toda a interação que você tem com outros advogados, com o mercado, com clientes, você também está sempre na vitrine e pensar como que você quer ser percebido. Eu acho que essa é a minha dica. Espero que tenha respondido. Muito obrigado. Doutora Eliane? Certo. A próxima questão, acho que fica mais focada para a parte da Ariane. O doutor Alisson questionou se ele pode, por exemplo, postar sobre os direitos inquilinos quando da devolução de um imóvel. Foi um exemplo que ele deu. Alisson, isso na verdade é marketing, é construção de conteúdo, a gente pode construir os conteúdos. A grande questão, e que eu coloco sempre para os advogados, é a forma como você fecha esse conteúdo. Você colocar 1, 2 parágrafos junto com uma imagem, ou escrever um artigo sobre os direitos de inquilino, qualquer direito que seja, está dentro dessa questão de construção de conteúdo e da publicidade informativa. Agora, você bota lá, vamos supor, você pensa lá no Instagram, você faz uma imagem lindinha, você coloca a logomarca do seu escritório ou a sua logomarca quando você é advogado autônomo, aí você coloca 2, 3 parágrafos daquele direito e no final você escreve assim, ficou com dúvida? Ligue para mim, faça contato comigo, eu tiro as suas dúvidas. Isso fica caracterizado como as expressões de mercancia, que é o que o nosso Código de Ética veda. A gente não pode colocar lá no final que é para mim que você tem que ligar e sou eu que vou resolver o teu problema. Ele vai poder ligar para qualquer advogado. É óbvio que se a pessoa que leu aquele texto, a pessoa que acompanha o seu perfil, a pessoa que verificou que você está dando uma informação que para ela é útil e ela precisa de um advogado com relação àquilo, ela vai clicar no seu nomezinho e ela vai te mandar uma mensagem box. Você não precisa colocar ali que ela tem que te ligar. Né? Então, isso são questões que a gente não precisa colocar. Infelizmente, tem advogados que assinam no final dessa forma, ou que colocam, entre em contato com o advogado mais preparado, com o melhor escritório da cidade. Isso é mercancia, né? Eu costumo brincar que é a gente tinha na década de 90 o Walter Mercato, que ele fazia propaganda, ele dizia, ligue já! Então, sabe essas coisas assim? Faleceu semana passada, inclusive, chamando as pessoas para ligação, né? A gente não pode chamar as pessoas para ligação. E até que ponto isso é interessante? Faz por escrito para a gente. Está com o microfone? Deixa ela fazer Deixa eu só aproveitar aqui essa resposta da Ariane, e eu acho que assim, essa questão do tire suas dúvidas, etc., existem também ferramentas, né, técnicas, ferramentas do marketing que podem ajudar a antecipar essas dúvidas. E aí você pode fazer uma análise, um estudo para tentar entender quais são essas dúvidas que a maior parte do teu público tem e construir conteúdo sobre isso sem necessariamente ter que fazer esse tipo de abordagem, né? Então, você está respondendo, construindo autoridade sempre. Uma colega nossa que está aqui presencialmente questionou sobre as consultas online, se elas vão entrar na nova regulamentação e o que vocês acham do futuro sobre as consultas online. A primeira questão sobre consulta online que se coloca bastante, eu não sei se vai entrar na regulamentação ou não, se isso vai acontecer, essa mudança, né, se a gente vai chegar nesse nível de depuração. Mas a primeira questão das consultas online, que a discussão primeira é como se cobra a consulta online.
A gente tem uma vedação no Código de Ética que nós não podemos fornecer consultas gratuitas, ok? Mas é sabido que a gente tem advogados hoje que atendem, sim, pelo WhatsApp, via Skype. Dependendo da área que você atua, é possível fazer isso. Agora, é de uma falta de inteligência de gestão o advogado começar a fazer, para não falar outra coisa, o advogado começar a fazer consultas gratuitas achando que aquele provável cliente vai se tornar um cliente. Gente, todo mundo no Brasil conhece um advogado. Você vai dar a tese, você vai dar a orientação e ele vai buscar um advogado mais próximo. A não ser que você seja a autoridade naquele nicho de mercado. E dentro da advocacia a gente não tem isso. A gente não tem aquela pessoa própria que só ela fala sobre isso. A gente sabe que não tem. Qualquer advogado que tenha um pouquinho de tempo para se debruçar naquela área vai estudar e vai desenvolver uma tese para responder a consulta do cliente. Agora, se vai ser possível ou não, eu acho que eu penso que essa discussão está permeando por essa questão. Como é que a gente vai fazer com que as consultas sejam cobradas? Né? Porque a gente não pode. Quando a Maria Ellen falou da questão do robô que conversa com a gente, há que se ter um cuidado, porque quando a gente entra numa fanpage, por exemplo, e vem lá um "Oi, tudo bem? Em que posso lhe ajudar?", aquele robô, ele pode você pode dizer, eu preciso do contato. Aquele robô, ele pode te dar o e-mail, ele pode te dar o telefone do advogado, ele pode dizer os horários de atendimento do escritório, mas ele jamais vai poder fazer consulta. E do outro lado, jamais pode ter um advogado respondendo dúvidas. Por quê? Porque consulta online. Ah, mas consulta gratuita. Ah, mas tem o programa de televisão que os advogados respondem pergunta, mas tem o programa de rádio. Se a gente vai no ESI, mas é que, aí a gente realmente não vai para frente. A grande questão é que nós temos que nos pautar no dia a dia, na conversa própria com o cliente, e se a gente abre essas ferramentas, a gente vai ter que verificar de que forma nós garantimos que o advogado vai garantir o seu pagamento. Porque sempre vai ter alguém fazendo de forma gratuita. E é proibido. Respondido? Temos outra pergunta presencial, que é a complementação sobre aquela última questão. A pergunta é se é possível finalizar o post informando que o escritório trabalha na área daquela postagem. Então, por exemplo, uma postagem sobre direito idoso pode colocar... No nosso código de ética, no código de ética? No código de ética. Ele consta quais são as informações que nós podemos dar sobre a nossa atuação. Então, a gente pode sempre informar o nosso nome, o nosso número de ordem, o nosso endereço, o nosso telefone e os ramos de atuação. A grande questão é que esse artigo, ele fala da construção, da criação de placas, por exemplo. Eu posso botar uma placa no meu escritório com essas informações. Eu posso fazer um anúncio no jornal com essas informações. E eu posso fazer um anúncio nas redes sociais com esta informação. Informação de contato. Tá? Agora, quando você faz um artigo, o provimento 94/2000, o que ele diz? Que ao final você só pode informar o seu e-mail. Então, quando você faz uma postagem informativa, ela se assemelha mais a um artigo do que a uma placa. Se ela se assemelha mais a um artigo, eu posso informar o meu e-mail. Se ela se assemelha mais a uma placa, eu posso informar os meus ramos de atividade. Nós, na advocacia, no dia a dia, a gente trabalha com analogias. Né? Se você tem uma tese para fazer e não acha o artigo, a lei que fala sobre aquela sua tese, você vai buscar algo para se basear de maneira análoga. É a mesma coisa na publicidade. Você vai ler lá e vai trazer para analogia, que foi esse comparativo que eu fiz. Então, se é uma postagem informativa, ela vai estar mais próxima de um artigo. E aí o artigo, a regra é clara no nosso provimento. Você assina com o e-mail. Não com o número da OAB e não com o seu telefone. Por quê? Porque esse provimento foi feito no ano 2000, e no ano 2000 chique mesmo era ter e-mail. Entendeu? Não tinha Facebook na época, tinha Orkut na época. Entendeu? Então é por isso. Só que tá lá. É a nossa lei e a gente tem que cumprir. Enquanto esse provimento não for modificado, eu não posso assinar com outra coisa. Eu posso, ao longo da postagem, fazer as linkagens para os meus outros perfis. Olha, acompanhe nossa rede, tal e tal e tal. Porque o teu provável cliente, a tua audiência, ela vai optar em clicar ou não clicar. E a OAB entende que a gente tem que dar o livre-arbítrio para quem nos lê. Então, você pode fazer essa linkagem. Respondida? Temos outra questão
presencial, a colega perguntou se ela poderia nos apresentar uma publicação para que fosse analisada. Nos nossos cursos da ESA, eu trago diversas, que pode e que não pode. Agora aqui eu não tenho como colocar para ti, mas até depois eu posso te mostrar. Mas tem... Depois eu posso te dar uma... Quando a gente sair daqui, eu te dou uma ajudada. Sem problemas. Mas a grande questão é sempre você buscar... É informativo, né? Traz um dado sobre uma lei. É muito importante que a gente entenda que se você ganhou uma liminar de uma tese inovadora, você não pode fazer um print daquela liminar e colocar na sua rede social como informação, porque isso é exposição de causa e de cliente, não pode. Então, o que você pode fazer nesse caso? Olha a dica, né? Você pega aquela sua tese maravilhosa que você ganhou uma liminar e você escreve um artigo sobre ela, de 5, 6 parágrafos, dizendo que, nos casos quando, mas não vai dizer que eu ganhei a liminar, que foi concedida a liminar em meu patrocínio, que o meu cliente, isso não. Você vai transformar isso em terceira pessoa e trazer a informação para o teu público. Agora, não pode. E eu vejo muito, o advogado dar uma foto do SAGE, do IPROC, e botar lá na rede social. Isso não pode. Isso fere, além da parte de publicidade, a parte de relação com o cliente, do sigilo, e também a parte de expor a profissão, de você se portar de maneira mercante, enfim, fere vários artigos. Não é só a parte da publicidade. Mas entende como as coisas são possíveis de fazer? É só você parar para olhar a forma de ser colocada. Para finalizar, nós não temos mais perguntas online no momento. Tem mais algum colega aqui presencial que tenha algum questionamento? Já vai falando que vai pegar o áudio. São sobre ter 2 redes sociais, uma para o pessoal e outra que eu falei pro antes de profissional. começar aqui, porque né? eu já fiz isso e eu vi que não deu certo para mim, né? Então, né, a minha opinião é diferente da tua, mas porque eu não vejo como andar para frente uma coisa separada, sabe? Não consigo enxergar. Mas aí isso é uma questão de posicionamento teu ainda, de não entendimento de como você pode se portar pessoal e profissional, entende? Não é que não seja possível, é possível. Só que, é claro, isso demanda mais tempo, vai demandar você ter um planejamento do que você vai fazer na parte profissional, como você vai se portar, e aí não é só a rede social, porque para gerar conteúdo naquilo ali, você também tem que ter uma vida profissional para poder colocar para a sua audiência. Claro. Então, é claro que isso demanda tempo e às vezes a gente desiste. E a gente vai na contramão, né? Porque a gente tem que ter paciência, como você falou, porque não é de um ano para o outro. E, no entanto, a gente vai na contramão porque hoje em dia não existe nada lerdo. Tudo acontece muito rápido e ninguém fica esperando. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que achar um meio, né? Quero. Porque eu reforço aqui a dica que eu deixei para o Dr. Marcos, que nos fez a pergunta online, que é você se perceber como essa marca, né? Então, criar o teu posicionamento profissional, né, como uma marca, encontrar os teus caminhos, as suas oportunidades e traçar as estratégias, as táticas, né? Eu falo muito nos meus cursos que eu acho que mais importante, porque o último curso, por exemplo, que eu dei na ESA lá do Rio, falava muito sobre essa construção da estratégia, porque geralmente quando eu falo sobre isso, os advogados ficam, mas como é que eu faço isso, etc. Então, eu fiz um curso para ensinar, né, a montar a estratégia. Aí, na última aula, eu falei, ótimo, só que não adianta você pegar todo esse material aqui e guardar na gaveta, você precisa ter disciplina, né? Então, demanda energia, demanda disciplina e demanda tempo, sim, né? Hoje a gente vê, voltando a um ponto que a gente comentou aqui sobre os influencers, web celebrities, etc., né? A gente vê essas pessoas aparecerem da noite para o dia com 200 mil seguidores e ações com marcas e etc., mas ninguém
acordou com 200 mil seguidores, né? Ninguém, isso foi uma construção. Então, não é diferente para vocês, a não ser pela questão da publicidade paga. Então, assim, encontrar o teu caminho, né? Ser disciplinado para fazer isso acontecer e ir construindo isso passo a passo, porque, eventualmente, dependendo do caminho que você escolher, você não vai ter 200 mil, você vai ter 200 e vai fazer muito mais sentido para você e para aqueles 200 também. Eu só queria finalizar, acho que o doutor Jânice, a gente está se encaminhando para o final. Primeiro, uma informação assim, bastante interessante. Eu tenho uma página profissional no Facebook, e a minha página tem 850 seguidores. Mas cada postagem que eu faço tem um engajamento de 1.000, 1.200. Então, tem muita gente que tem 50 mil seguidores e cada postagem tem um engajamento de 200 pessoas. Então, é para quem você está falando e o que essa pessoa vai fazer com a sua informação. Se ela vai curtir, se ela vai compartilhar, se ela vai interagir com você. Então, lá os meus foi construído ao longo de 8 anos, não foi agora. E são 800, são pouquinhos. Quem olha diz, nossa, mequetrefe. Mas só que tudo que eu posto ali chega praticamente nos 400 e esses 400 replicam para frente. Eu tenho todos os dados que me comprovam isso. Então, eu estou muito feliz com a minha rede. Eu não preciso aumentar a minha rede, né? E não respondi logo no começo o questionamento que a Mariellen fez sobre qual o papel da fiscalização nessa questão toda. O papel da fiscalização não é ser o bicho-papão. Hoje, a fiscalização, pelo menos aqui na seccional, a orientação que a gente recebe, tanto da diretoria quanto da nossa coordenação estadual de fiscalização, é que a fiscalização ela tem a premissa inicial de ser pedagógica. Por quê? Quem tem a premissa de julgar e de punir é o TED, não é a fiscalização. A fiscalização ela vai fazer uma prévia do que o advogado está fazendo, se ele está incorrendo em alguma falta de disciplina ou não, em algum ato indisciplinar ou não, e se aquilo ali dá para ser, entre aspas, conversado, né? Orientar, dizer que não está fazendo bem. A gente hoje age muito mais com relação à publicidade, porque captação de clientela é uma questão que é muito vigente e que vem sempre aqui para a seccional, inclusive com denúncias para fiscalização, mas isso é uma área, é uma matéria que é do TED, não é nossa, não é da fiscalização, eu não tenho essa competência, quem tem é o TED, né? A questão eu sempre esqueço a palavra, Janice, de reter recurso do cliente, recebe um alvará, isso também vem muito para a fiscalização, né? Apropriação indébita do recurso de cliente, mas isso é uma matéria que é do escopo do TED, não é da fiscalização. Então, a fiscalização ela é uma primeira instância, se a gente consegue entender bem. Nós somos uma primeira instância, mas não é uma instância de julgamento. É uma instância de orientação e de ser pedagógica efetivamente, né? Então, é claro que o nome fiscalização é um nome que dá medo. Eu sempre dou o exemplo que todo mundo entende. Você pode estar com o IPVA em dia, sua CNH em dia, o seu carro todo em dia, mas se você virar a esquina e der de cara com uma blitz, você fica nervoso, porque a gente tem medo de fiscalização, sempre. Então, quando eu me apresento e digo, porque eu sou da fiscalização, parece que baixa a orelhinha de todo mundo, assim, fica todo mundo com medo. Mas, na verdade, a gente está ali para orientar, para ajudar, porque se um advogado faz errado, automaticamente o outro vai ver e vai copiar e vai fazer errado, e o outro faz errado, e o outro faz errado, e aí a gente vive mesmo enxugando gelo. Então, a ideia da fiscalização é ser esse primeiro passo, ser a pessoa que vai sentar e vai conversar e vai dizer, querido, não faça assim que fica feio, né? É dar a chance. É claro que tem algumas situações que a gente instrui, que a gente autua e que a gente manda para a admissibilidade do TED, mas a maior parte das vezes a gente fica mesmo na esfera da orientação e de uma atuação mais pedagógica. Esse é o papel da fiscalização em Santa Catarina. Cada seccional tem o seu viés, mas aqui nós tentamos orientar antes de qualquer coisa para que a gente construa uma imagem da advocacia positiva, né, e que respeite não só a parte da publicidade, mas a parte de como o advogado deve se portar diante da sociedade, diante dos seus clientes. Essa é a minha resposta. Com relação a essa questão da fiscalização, só compartilhando uma situação que ocorreu comigo, mais uma vez eu estava divulgando um evento da OAB e a gente vai fazer divulgação presencial. E aí, quando bateu na porta do escritório, o advogado atendeu, só que ele não abriu a porta, ele perguntou quem que era. Quando a gente falou que era da OAB, ele desligou a luz e fez de conta que não tinha ninguém lá dentro. Mas, finalizando aqui, a gente tem mais uma questão online.
do Dr. Alisson, que tinha questionado anteriormente, ele perguntou se ele fizer a postagem sobre os direitos do inquilino, ele pode colocar o seu e-mail. Pode. Pode. Agora, eu não sei até que ponto você estando numa rede social é válido você colocar o seu e-mail. É mais válido se você tiver um site, você colocar o link para o site, para a pessoa ir para o seu site e conhecer você melhor, né, do que deixar um e-mail ali. Mas, enfim, você pode. É possível, quando se aproxima de um artigo, você colocar e assinar com o seu e-mail, sim. Obrigado. Eu passo a palavra, então, para a professora Maria Ellen, para que faça suas considerações finais. Então, já caminhando para o final. Eu quero aproveitar para dizer que foi acho que é a única vez que eu vim dar palestra sobre marketing jurídico e que não me chamaram de doutora, porque eu acho sempre, né, porque justamente me lembrou. Acho sempre curioso. No começo eu falava, não, eu não sou advogada, tá, mas agora eu já aceitei. Gente, muito, 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 muito obrigada. Eu acho que essa troca foi muito, para mim, pelo menos, foi muito rica, né? Eu realmente estou assim, muito aqui nutrida de informação e de entusiasmo de ver que a Santa Catarina está com esse olhar e com essa energia voltada para esse cuidado. Eu acho que essa é a palavra, né? Para esse cuidado com a atuação do advogado. Então, primeiramente, parabéns a vocês, né? A OAB de Santa Catarina, por ter essa postura, né, de ampliar esse olhar para toda essa questão do marketing jurídico. E para vocês que estão aqui, para vocês que estão nos assistindo, eu queria sugerir que vocês aproveitem essa oportunidade, né, de ter pessoas com formações multidisciplinares, né, olhar multidisciplinar para isso, e tão dedicadas a essa questão. Então, de fato, né, aproveitem que a Ariane está aí que a fiscalização tem esse olhar para orientação, né? Então, para vocês poderem, isso certamente vai ajudar vocês, como a gente falou aqui na exposição, a encontrar o caminho de vocês. Eu acho que esse é o principal recado que eu queria deixar aqui hoje, para vocês se perceberem mesmo como marcas, e se questionarem sobre qual é o principal valor que vocês têm como profissional, né, para entregar para as pessoas que podem procurar pelos serviços de vocês. Eu acho que essa é a pergunta primordial que pode desencadear aí todo um planejamento interessante, independentemente do que venha a acontecer com regras ou não regras, né? A gente já viu aqui hoje o que é muito possível de fazer. Então, obrigada novamente, Ariane, André. Poderia ficar aqui ainda por muitas horas conversando sobre isso, porque eu sou realmente... essa questão do marketing jurídico foi um tema que nos apaixonou, e a gente tem muita disposição para conversar, enfim, para trazer debates como esse. Então, obrigada mais uma vez por terem aberto esse espaço. Obrigada a vocês. Boa noite. Bom, eu só quero agradecer de maneira pública. Acho que eu faço isso nos cursos da ESA, mas a ESA tem me dado uma oportunidade muito bacana de revisitar a área do marketing, né, onde eu já fui lá de trás, que eu trabalhei com isso, e não era esse marketing, era um live marketing, para vocês entenderem, era marketing de eventos, experiências, fazer as pessoas estarem no local e vivenciarem aquela marca, aquela experiência. Então, é uma coisa bem diferente do que a advocacia. Mas é muito bacana a gente poder revisitar isso e descobrir que a nossa memória guarda as coisas, que a gente não esquece tudo tão rápido, e lembrar a todos os advogados que estão nos assistindo, tanto aqui presencialmente, mas especialmente porque esse webinário vai ficar no canal da seccional, é que a gente tem que lembrar que quando a gente fala de atuação profissional, a gente não tem que se basear no outro. Eu escuto muitas vezes na fiscalização que eu fiz porque o colega fez. Esquece o coleguinha. Faz da maneira correta você, né? Esse vai ser o seu diferencial de mercado. Você fazer a coisa certa, da forma certa, de forma ética, de boa índole, trazendo coisas positivas para o mercado. Não seja mais um peso no mercado.
seja uma pessoa propositiva. Isso é importante. E um tempo atrás, essa semana, acho que foi dia do livro, semana passada, o perfil da OAB colocou, né, qual livro você indica para as pessoas lerem. E aí eu fui lá e coloquei, o pessoal começou a rir da minha resposta, porque eu botei, leia o Código de Ética, leia o Estatuto da Advocacia, leia, pelo amor de Deus, a gente lê a Constituição, a gente lê o Código Civil e a gente não lê esses dois instrumentos que a gente precisa ter para o nosso dia a dia. Lá falam de coisas que a gente acaba fazendo errado, porque a gente leu lá para passar na prova da ordem e não leu mais. Então, leiam. Essa é a minha dica primordial. Leiam o nosso Código de Ética, leiam o nosso Estatuto da Advocacia, que isso vai clarear muita coisa para que a gente siga da maneira correta. E esqueçam o coleguinha. Façam por vocês, que essa é a melhor dica de marketing e de carreira que a gente pode levar para a vida. Muito obrigado, Ariane, professora Maria Ellen. É uma honra ter vocês aqui hoje conosco, compartilhando conhecimento. Agradeço aos nossos colegas que estão aqui presencialmente, aos colegas que assistiram ao vivo. Apesar dos problemas técnicos, ainda nós tivemos uma participação significativa online. Muito obrigado e boa noite.